O Tantra é uma das escolas de autoconhecimento mais antigas do planeta Terra. Os indianos acreditam que essa cultura começa o seu florescer há 7.500 anos atrás, quando os povos ainda eram selvagens e primitivos. Acredita-se que no meio daquelas tribos encarnou o grande espírito. Esse grande espírito veio com o nome de Sadashiva. Shiva significa o auspicioso e Sadashiva ficou considerado como o Pachupati, o rei dos místicos, o rei dos xamãs. Sadashiva vivia isolado em campos, em florestas, em montanhas, dentro de vulcões, num estado de transe introspectivo profundo e canalizou a ciência do autoconhecimento. E no tantrismo existem alguns tópicos especiais para se desenvolver as capacidades psíquicas do eu. É muito importante lembrar que no mundo primitivo a mente humana ainda não estava bem desenvolvida, a capacidade da comunicação ainda não era clara e as pessoas não tinham desenvolvido ainda o potencial de planejamento estratégico como nós temos hoje. Hoje a nossa mente ela é muito mais criativa e foram essas escolas de autoconhecimento que trouxeram esse desenvolvimento do eu ao longo da existência. Foram esses grandes espíritos que começaram com o florescer das civilizações organizadas. E no tantrismo, como base de disciplina para o autoconhecimento, eles focaram tanto no estudo do corpo, do funcionamento biológico, das divisões energéticas, que é a nossa vitalidade. Eles deram foco no estudo de alguns canais espirituais. Um deles é chamado Dida, outro de Pingala. Eles acreditavam que esses canais eles eram de qualidades sutis e tinham o poder de aumentar a nossa vitalidade, aumentar o poder místico, parapsíquico, o domínio do próprio eu, o autocontrole e facilitar o autoconhecimento através da autopercepção. Acreditavam-se que esses canais eles também se cruzavam um outro canal central ao qual eles chamavam de Sushumna. Acreditavam que existia um canal energético que passa pelo meio da nossa coluna vertebral e aí esse Sushumna ele tem uma conexão com o nosso cérebro reptiliano, ao qual no mundo antigo eles acreditavam que era a serpente sagrada. Essa serpente que hoje ela é muito conhecida com o nome de Kundalini, na época ela era adorada com o nome de Anantashesha. Ananta, serpentes, enfim, essa serpente sagrada que tem o poder místico de expandir a nossa consciência e iluminar o nosso eu interior. E aí essa doutrina do tantrismo, ela também teve uma base de reflexão nos chakras, que são os centros energéticos magnéticos mais poderosos existentes dentro do nosso mundo psíquico. E eles deram muita ênfase na autoobservação e na contemplação desses chakras e acreditavam que esses chakras nos ligavam ao mundo dos mortos, ao mundo sideral, ao mundo espacial, ao mundo astral. E aí esses yogis tantristas buscavam esse autoconhecimento não somente de si mesmo, mas também o conhecimento dos fenômenos da natureza, através da percepção de uma outra realidade que poderia também ser considerada como a realidade onírica. Essas pessoas estavam trazendo essa capacidade de sonhar lúcido para o seu presente, para o seu aqui e agora, estavam buscando dominar os seus sonhos internos através dessa ciência do autoconhecimento e do alinhamento energético relacionada com os chakras. Uma outra coisa que era muito importante para os tantristas antigos era o estudo do mundo psíquico. Eles acreditavam que nós temos um corpo de matéria densa e também temos corpos sutis, corpos que são sublimes, corpos que têm uma natureza mais ou menos elevada, etérea, espacial, e entre estes corpos sutis nós temos uma base mental, psíquica, emocional e também sexual. E aí esse mundo de sensações, eles gostavam de fazer um estudo detalhado de como que é o funcionamento do nosso mundo mental. E aí você conhece já a sua mente, você já tem esse senso do discernimento, você já parou para estudar a si mesmo,
Pois é, na escola tântrica sempre se deu foco nessa introspecção e aí, ao mesmo tempo, eles sempre buscavam desenvolver dentro de si o senso do discernimento para conseguir separar o que é ilusão psíquica e o que é a realidade que existe e habita dentro de vós. Então é muito importante esses exercícios de discernimento. O Tantra ele se baseia nesse senso do discernimento, nessa doutrina de bom senso, esse bom senso que também pode ser chamado de consciência. Então a ideia dos tantristas era estudar esse mundo psíquico a fim de compreender todo o funcionamento mental, a fim de controlar a mente e alcançar o estado de autoequilíbrio. E aí eu te pergunto, você já conseguiu controlar a sua mente? Você tem um conhecimento de como que a sua mente funciona? Você já percebeu como que é as ações e as reações das suas emoções? Você conseguiu entender que existem alguns animais dentro de você e esses animais precisam de ser adestrados? Você já compreendeu que você tem uma codificação de hábitos? Esses hábitos eles são rotineiros, eles são repetitivos e eles exigem um trabalho psicológico sobre si mesmo, a fim de que você vá se aperfeiçoando, a fim de que você vá se melhorando a cada momento e a cada instante. Pois é, o Tantra se baseava nessa ideia, essa ideia de ir se aperfeiçoando. Inclusive tem uma frase tântrica, ao qual está escrita no Bhagavad Gita, foi orada por uma pessoa que eles acreditavam que era a encarnação do Cristo, a suprema seidade cósmica estava na presença dessa pessoa, eles deram o nome dessa pessoa de Krishna, né? E Krishna ele vem numa escola tantrista, ele é iniciado por um shivaísta, ele é iniciado por um brahmane, uma pessoa que é totalmente espiritual, em contato com os seres iluminados, e aí esse Brahmane ele vem numa linha que adora o Senhor Shiva, uma linha tantrista. Então existe uma escola tântrica de Krishna, onde que ensina os mitos da Lila Rasa, né, os mitos mais íntimos, mais secretos de Krishna, enfim. E aí nessa ciência tantrista, né, Krishna diz que dentre milhares, talvez um busque a perfeição. Dentre milhares de perfeitos, talvez haja um que me conheça de verdade. Então existe esse legado do aperfeiçoamento interno dentro dessa doutrina do Tantra. Essa doutrina do Tantra buscava não só esse estado de despertar através dessa mente, mas eles também acreditavam que dentro dessa mente interior, dentro desse nosso eu psíquico, existe um eu espiritual, e aí através dessa introspecção e dessa autorregulação, né? Lembrando que na introspecção tem a capacidade de se perceber. Se você se perceber com lucidez e com clareza, você vai ser capaz de fazer um autoestudo. Nesse autoestudo você vai descobrir muito sobre o seu mundo psicológico, você vai descobrir muito sobre as coisas que existem dentro de você e que você achava que não existiam. Você vai descobrir muitas das coisas que você achava que existia dentro de você e que na verdade estão em escassez. Através dessa autoobservação introspectiva vai surgindo o autodescobrimento e nesse autodescobrimento nós vamos percebendo naturalmente a necessidade de ir nos aperfeiçoando, pois nós somos os coautores da nossa obra, nós somos coautores do nosso destino, nós somos coautores dos nossos karmas e nós podemos ir aperfeiçoando essas nossas atividades ao longo da existência. E uma das metodologias que o tantrismo usa para buscar esse autoconhecimento e esse senso do discernimento é o trabalho com o corpo, através dos asanas, através das posturas do yoga, sempre lembrando que o Tantra é a mãe e o pai do yoga. Foi o Tantra que trouxe essa doutrina e esse conhecimento de conexão. Foi o Tantra que trouxe essa ideia de união, seja união através, né, do mantra, porque os tantristas eles eram oradores, eles eram invocadores, faziam rituais e festas em torno da fogueira,
cantando, dançando e tomando psicodélicos, e aí eles entoavam sons mântricos, sons mágicos, para que esses sons vibrassem no éter, e através dessa vibração do som do éter acontecia a manifestação do Espírito Divino. Esses tantristas, eles também utilizavam, além do mantra, os psicodélicos. Então existia uma bebida que eles chamavam de suco soma, e aí esse suco soma eles tomavam para ter um poder mediúnico de canalização. Então a escola tântrica ela é uma escola altamente mística, altamente mediúnica, que trabalha com os fenômenos paranormais da natureza. Os yogis tantristas, nesses transes, eles buscavam contato com espíritos evoluídos, e aí através desse contato direto com os espíritos evoluídos, eles iam trazendo uma ciência, uma sabedoria espiritual do eu, uma ciência de autoconhecimento e também de conhecimento das coisas inatas da natureza, o conhecimento das coisas como elas são. E aí eles faziam esses ritos para que os espíritos iluminados, os espíritos evoluídos pudessem estar na presença das cerimônias, que muitas vezes eram feitas de formas bruxescas em volta da fogueira. E o tantrismo também utilizou outras ferramentas psíquicas de autoconhecimento poderosíssimas, como a respiração. Então, uma das práticas mais importantes que está presente no Tantra é a ciência da respiração consciente, ao qual eles vão dar o nome de pranayama. É muito interessante você aprender vários exercícios de respiração para você ir utilizando ele ao longo da sua vida, ao longo da sua existência. A mitocôndria que vai fazer essa absorção desse oxigênio, ela é extremamente significante, a ponto que ela tem um DNA próprio para ela, então tem uma sabedoria mitocondrial e nós trabalhamos para as mitocôndrias trabalham para nós. Essas mitocôndrias que vão fazer essa absorção desse oxigênio, elas ganham muita produtividade mediante esses exercícios de pranayama e são as mitocôndrias que determinam a qualidade da sua saúde, da sua longevidade e da sua vida. Então aprenda a respirar consciente, nem que seja para nutrir e manter a vida saudável das suas mitocôndrias. Lembrando que são as mitocôndrias que mantêm a vida celular, ela que gera toda a energia que faz o seu corpo funcionar, e mediante esses exercícios iógicos, esses exercícios de pranayama, esses exercícios de respiração, você terá a oportunidade de aumentar a sua vitalidade, aumentar a sua vida, aumentar a sua consciência, a sua força psíquica, o seu poder de controle sobre a mente, a sua inteligência emocional. Com a respiração você aumenta a sua vitalidade e também a sua força física. Então ela traz inúmeros benefícios saudáveis. E ao longo dos milênios, esses yogis tantristas, eles foram se auto-percebendo e desenvolvendo dinâmicas práticas de desenvolvimento pessoal, de empoderamento pessoal através da respiração. E hoje isso está sendo estudado academicamente e a academia está vendo o poder transformador que respirar consciente exerce sobre nós. E é muito interessante que foram os répteis, os anfíbios, os répteis que trouxeram esse sistema de respiração ao qual nós temos hoje, que é esse sistema anaeróbico. E aí essa classe de respiração, ela conecta diretamente com esse cérebro primitivo, e quando nós controlamos a nossa respiração, nós temos o poder e a capacidade de despertar algumas inteligências contidas nesse cérebro. Lembrando que esse cérebro reptiliano, esse cérebro primitivo, ele coordena todas as funções biológicas do seu corpo, ele faz o seu fígado funcionar sem que você pense, ele faz você tomar inúmeras decisões ao longo do dia sem que você raciocine sobre elas. Os seus padrões de hábitos estão codificados nesse cérebro reptiliano, e quando você trabalha a respiração consciente, você tem a possibilidade de ter maior autocontrole, e você se autocontrolando, você vai se aperfeiçoando com maior facilidade. E esses tantristas, além desses trabalhos, eles também executavam um trabalho psíquico sobre a retenção dos sentidos.
Controle os seus sentidos, domine as suas percepções, não absorva qualquer conteúdo de qualquer qualidade. Então muitas vezes eles se retiravam em locais isolados a fim de fazer esse autoestudo para que nada chamasse a atenção deles. Eles buscavam muitas vezes cerrar os olhos para que nada pudesse perturbar a visão. Então, na meditação, um olho semi-aberto, semi-fechado, cerradinho e olhando na ponta do nariz. É uma forma de você não se distrair com as coisas de fora e é uma forma de você não se distrair também com as coisas do seu mundo psíquico e trabalhar o estado de presença daqui a agora. Nessas linhas tradicionais tântricas, antes da meditação, eles lavavam a boca para que não tivesse nenhuma impressão alimentar na língua, para que a língua, a boca, ela estivesse 100% com sabor neutro. E isso é muito interessante. Então, buscando sons harmônicos da natureza, de preferência o silêncio. O silêncio é o melhor som, pois ele te faz ouvir o seu silêncio interior. Ele faz você ouvir a voz da sua alma, a voz do seu silêncio, que é a intuição. Então, os yogis buscavam essa purificação desses sentidos. Também buscavam estar com o corpo adequado para que o corpo estivesse confortável na percepção sinestésica, a percepção tátil. Então é muito importante, né, na hora da sua meditação, você estar numa postura ao qual você não vai relaxar e vai dormir, e uma postura ao qual você também não sinta desconforto, para que você possa fazer esse estudo tântrico parapsíquico de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Os tantristas também eles vinham trabalhando uma ideia da concentração plena, da atenção plena, do foco no objeto de estudo. Então, para entrar no estado de estudo profundo, esses tântricos do passado, eles focavam em qualquer fenômeno da natureza. E esse foco profundo no fenômeno da natureza davam para eles uma capacidade de percepção plena. E a ideia do Tantra é despertar a consciência para ver as coisas como elas são, né? O budismo, por exemplo, é uma doutrina tântrica. O budismo chama budismo tântrico tibetano. É isso, você analisar qual que é a postura mental de Buda, qual é a contemplação de Buda. Então esse estado contemplativo para com a vida aumenta a nossa capacidade de observar, compreender e absorver a inteligência funcional de cada fenômeno da natureza. Sabedoria é ver as coisas como elas são. Então isso chama lucidez. Nós temos que buscar fazer uma sábia leitura da vida, e para fazermos uma sábia leitura da vida é muito importante que nós não estejamos julgando os fatos e os fenômenos. É a qualidade do seu julgamento que vai criptografar a informação vivenciada na sua memória. Você não carrega na sua memória o fenômeno em si. Você carrega na sua memória a leitura que você faz do fenômeno em si. E essa leitura ela é feita através do julgamento. Então os sábios, yogicos, tantristas, eles sempre estavam esforçando para neutralizar o diálogo interno, para neutralizar esse julgamento. E uma das técnicas era a atenção plena no estado de presença do aqui e agora. Pois a vida só existe nesse instante. Então o Tantra foi a primeira cultura antiga a desenvolver essa consciência que nós temos que estar no estado de presença, o estado de integridade, estarmos inteiro. Isso faz parte da ciência do Tantra antigo. Então os yogis eles estavam em estado de transe, o transe que posso considerar como incorporação de si mesmo. Você deve se incorporar nesse estado de presença aqui e agora. Incorporar, Javier? Lógico, pois pode acontecer que você esteja viajando no tempo e no espaço. Aqui eles chamam de viajando na maionese. É porque a pessoa está perambulando no mundo da mente, está passeando no fantástico mundo da Alice, o país das maravilhas. E aí nós temos que voltar para o estado de presença do aqui e agora. Lembrando que você só pode fazer o que pode ser feito nesse ambiente ao qual você está presente. É só nesse ambiente que é o aqui, que você se encontra presente, que você pode executar alguma transformação. Então, se você quer transformação pessoal, se você quer transformação para a sua vida, comece a fazer as coisas acontecer aonde que você for. E aí isso faz parte do princípio da doutrina do Tantra. Tan é expansão,
Tra é liberação. Se expanda e se liberte por cada ambiente que você for. E você também tem que estar no estado de presença, que é o presente que Deus te deu, que é o agora. É o maior presente da sua eternidade. Não vivo agora baseado no passado, não vivo agora só focado no projeto do futuro e nem com as preocupações. Vivo agora como se fosse o melhor instante, a melhor oportunidade da sua eternidade. Então, nesse agora, como uma melhor oportunidade, faça acontecer. E a doutrina do Tantra, ela tem expressado isso. Os yogis tantristas, eles também eram chamados de rishis. Eram os sábios rishis. Eles buscavam um estado de lucidez e de sabedoria. Eles eram magos místicos curandeiros, né? Eles eram pessoas altamente mediúnicas, conselheiras. Eles eram pessoas que tinham um timbre de sabedoria. Então cultive a sabedoria da sua vida. Quando você estiver fazendo a sua leitura de vida, quando você estiver fazendo a sua autoanálise, quando você estiver fazendo a sua jornada ao seu mundo interior em busca do autoconhecimento, vá lá para extrair sabedoria e pérolas preciosas da sua experiência do passado. A ideia do Tantra é fazer essa autoanálise profunda de forma consciente, a fim de extrairmos sabedoria de cada uma das experiências que foram vividas em nossa vida. E não somente dessa nossa vida, eles também buscavam fazer uma extração sábia e consciente dos conhecimentos que foram adquiridos na eternidade, em outras encarnações, já que a doutrina do Tantra acredita e defende a migração da alma. Eles acreditam na eternidade, eles acreditam que nós vamos renascer. E aí o renascimento depois da morte, ele vai acontecer de acordo com o nosso estado de consciência. Olha que doutrina refinada. Eles acreditavam que se a pessoa tiver uma consciência de um cachorro, ela vai incorporar na forma de um cachorro. Eles acreditavam que se a pessoa tiver a consciência de uma pedra, ela vai incorporar, a alma dela vai agarrar numa pedra. Eles acreditavam que se a pessoa tiver a consciência de um peixe, a alma vai incorporar na consciência de um peixe. E assim por diante. Acreditava que a pessoa poderia incorporar em formas animalescas, em formas demoníacas, ou também em formas angélicas divinas. E aí o tantrismo original, ele trabalha o conceito de que a forma humana ela é muito exclusiva, a forma humana ela é muito rara e você deveria de aproveitar essa oportunidade de estar encarnado na forma humana para poder fazer a revolução e a libertação do seu espírito, para que você possa se conectar com o seu mundo espiritual elevado. Então é muito importante essa sabedoria espiritual do Tantra, ao qual nós estamos na eternidade. Nessa eternidade nós estamos presos num ciclo de nascimentos e mortes. Esse ciclo eles dão o nome para ele de Sansara, é o ciclo das reencarnações. Nesse Sansara, em algum momento nós podemos estar numa encarnação extremamente divina, em outro momento nós podemos estar presos numa encarnação extremamente demoníaca. Esse ciclo de nascimentos e mortes, ele engana, ele é maiávico, ele é ilusório, ele não nos deixa perceber a verdadeira realidade do nosso eu. Então, no conceito do tantrismo, o tântrico, ele buscava uma conexão espiritual direta com o eu superior dele, com o eu divino, uma conexão espiritual direta com a consciência cósmica. Ele acreditava que existe uma consciência presente nesse estado aqui agora, que é a consciência do meu eu aqui, da minha encarnação. Eu nasci 5/5/1985, às 23 horas e 55 minutos, e aí esse período que eu estou no planeta Terra eu adquiri um certo conhecimento, mas eles acreditavam também que existe uma consciência cósmica, é a consciência do seu eu, a consciência que você conseguiu extrair em todas as suas encarnações, é a consciência espiritual. E aí, como resgatar essa consciência espiritual? O Tantra vem trazendo essa ciência profunda. Muitas vezes eles buscavam mantras para estar vibrando em estado de consciência mais elevados.
E aí, vibrando nesse estado de consciência mais elevados, eles acreditavam que eles poderiam cruzar o éter, o tempo e o espaço, visitar uma substância espiritual chamada Akasha, e lá nesse Akasha acessar as memórias divinas. Eles acreditavam que esse Akasha é o próprio Senhor Cristo, é o próprio Senhor Vishnu, né? E aí eles buscavam ter esse contato com o Cristo cósmico, pois lá tem a lembrança e a memória de todas as coisas que aconteceram. Os yogis tantristas acreditavam que poderia acessar a consciência de Vishnu, a consciência de Krishna, e compreender instantaneamente todos os fenômenos existentes no universo, pois acreditavam e defendem essa crença de que eles são parte integrante do todo. Eles são parte integrante do todo do universo. E como parte integrante do universo, eles têm todas as partículas do universo dentro de si. Como somos poeiras cósmicas, poeiras intergalácticas, nós somos o início do princípio da criação. Quem que somos como alma, como espírito, eles indagavam, e eles acreditavam que eles eram partes de Deus, parte de Deus absoluto, e como Deus é absolutamente absoluto em si, eles acreditavam que eles eram uma partícula do absoluto e poderiam acessar essa consciência absoluta dentro de si. Olha quão sagrado que é a ciência do despertar da consciência no Tantra. Olha quão profundo as reflexões dos yogis e dos babajis. Não merecia ser confundido com um ato sexual banal, não deveria o Tantra original de ser confundido com a promiscuidade do Neotantra. O Tantra tem sim uma base, uma ciência sexual, lá ela chama de Maituna. O Maituna é uma conexão entre o homem e uma mulher, para que eles possam se fundir com esse polo positivo e negativo. É uma conexão entre casais. E aí nessa conexão de casal eles acreditavam que utilizariam esse transe sexual, esse estado, né? Esse estado de tesão, esse estado libidinoso, esse estado orgástico para expandir a consciência e acessar um mundo super divino. Então, ali nessa ciência mística sagrada, nesse envolvimento sério entre duas pessoas que se amam, eles acreditavam que eles conseguiriam fazer essa troca e mediante essa troca elevar a energia até alcançar os estados mais sublimes de consciência. Óbvio que o sexo é um neuroexpansor poderosíssimo. É óbvio que essa ciência, essa energia sexual, ela pode gerar uma outra vida. E o que ela pode fazer dentro de ti para a expansão da sua consciência, se ela for sabiamente trabalhada e sabiamente conduzida. Então, na ciência mais profunda do Tantra, teve essa ciência sexual. Mas hoje o Tantra ele é muito difundido também como os brahmacharis. Alguns monges, como eu fui monge de 7 anos, eu fiquei 7 anos celibatário fazendo um trabalho tântrico. Eu trabalhava a sublimação dessa energia sexual através dos 2 canais Ida e Pingala, através do canal central Sushumna, a fim de despertar a consciência, despertar o corpo astral. Então eu saía do corpo à vontade, eu recebia essa benção. E aí despertar os chakras, esses mundos de percepções parapsíquicas, controlar e dominar, autoconhecer a mente, que são as pétalas dos chakras. E aí essa ciência tântrica de autodesenvolvimento do eu, de construção, de criação, de criatividade, de expansão da consciência através da energia sexual criadora. Então imagine que essa energia sua sexual, ela pode ser bem trabalhada dentro de você. E a ciência original do Tantra, ela vai ensinar isso. Não necessariamente para casal, mas também para solteiros. Você trabalhar e conduzir a sua libido para que a sua libido sexual te encha de prazer para com a vida, te encha de vitalidade, te cure, te sane das suas moléstias. Olha quanta beleza na doutrina do Tantra. Olha quanto ensinamento, olha quanto florescer. E aí eu vos convido para buscar uma escola tântrica autêntica, de preferência que tenha ali um guru, um mestre espiritual. Quando tiver uma plaquinha de massagem, aquilo ali não é Tantra, eles deveriam respeitar e usar um outro nome, porque o Tantra é outra coisa. Não que o Tantra tenha algum impeditivo, porque ele é sempre expansivo, o Tantra está sempre agregando, mas fuja um pouco da promiscuidade, vá fazer massagem no seu companheiro, na sua companheira, entre seus casais, entre você, casal, né?
você que está junto, unido, vai fazer a sua troca de carinho profunda, consciente, saudável, expansiva, se experimentar, se permita tudo. A vida é sua, né? A liberdade de ser o que é, mas extraia muita consciência, extraia muita sabedoria, muito aprendizado, muito aperfeiçoamento, né? Goze da vida com sabedoria, goze muito da vida com sabedoria, expanda com sabedoria, busque o seu aperfeiçoamento sobre todo custo, porque é isso que nós estamos aqui para fazer, é o aperfeiçoamento do nosso ser. E nos estudos mais profundos do Tantra, do mais parapsíquico de todos, eles acreditavam que dentro de nós existiam algumas partículas de consciência atômica, como se fossem deuses atômicos dentro de nós. E eles buscavam expandir essas fagulhas espirituais iluminadas dentro da nossa consciência. Buscavam acessar esses níveis de inteligências divinas que habitam em nós. Lembra que nós somos o pó da poeira cósmica? Aí tem uma inteligência, tem uma sabedoria que ela veio do ouro. Tem uma inteligência, uma sabedoria que veio da prata contida no seu corpo. Tem uma inteligência, uma sabedoria que ela é executada e exercida pelo magnésio. Tem uma inteligência, uma sabedoria que ela é executada e exercida pelo ferro. São os metais da alquimia. Então, nesse estudo de autoconhecimento parapsíquico, os yogis tântricos buscavam despertar essas inteligências atômicas, despertar esses poderes íntimos que eles estão latentes. Dentro de você existe um grande poder no seu inconsciente que você ainda não conseguiu acessar e expandi-lo. Então a ciência do Tantra original, ela te ajuda a você ir dentro do seu universo interior e expandir os seus poderes latentes, fazendo com que esses poderes latentes se tornem potentes, para que você potencialize o seu engrandecimento. Os tântricos também acreditavam desenvolver poderes místicos parapsíquicos, muitos deles através dos chakras e a ciência do Kundalini. Acreditavam que esses poderes espirituais poderiam levar eles a um nível de iluminação. O budismo é tântrico tibetano, o budismo está buscando a iluminação da consciência, através da fusão com Deus, através do contato espiritual com os outros mundos. Então imagina que o tântrico original ele tinha a capacidade de descer aos infernos, visitar todos os seres do abismo. O tântrico original ele tinha a capacidade de subir a todos os céus, visitar todos os reinos, ter contato direto com as divindades, com a espiritualidade, ter contato direto com os anjos e com os demônios, com os deuses e com os demônios. E isso está expresso na literatura, eles eram altamente místicos. O Tantra é a doutrina do misticismo mais antiga do planeta Terra. É muito incrível os relatos dessas pessoas, desses mestres, desses gurus. E aí a ciência do Tantra ela tem isso, a busca da iluminação espiritual, porque no contato do conhecimento mais profundo e mais divino, a pessoa ela conseguiria esse nível de iluminação a ponto de abandonar o ciclo de nascimentos e mortes, a ponto que a pessoa ilumine a nunca mais voltar a nascer. A pessoa na doutrina tântrica acredita que ela pode alcançar um nível de iluminação espiritual, que ela sai desse samsara e se funde de novo com o Deus absoluto, aonde que a consciência é absoluta, aonde o estado de espírito ele é de ananda, de bem-aventurança, aonde o estado de espírito ele é de eternidade, sati, e aonde que o estado de espírito ele também é chit, né? Ele é de conhecimento pleno. Então, uma gota pode se fundir ao oceano. Você pode se fundir ao seu Deus interior. Se você se fundir ao seu Deus interior, você nunca mais precisa de nascer. Como você nunca mais vai precisar de nascer, você também nunca mais vai precisar de morrer. E essa é a doutrina da transcendência, essa é a doutrina da iluminação. Bora todo mundo praticar, tentar iluminar, né? Muito amor no coração, muita sabedoria eternamente e sempre. Tamo junto.